Relações terráqueas, pessoal do segundo ano. A semana 7, continuando aí a parte da termodinâmica, né? A gente começou a deixar a calorimetria e entrou nesse conceito aqui, né? O STI, certo? Então o que é que significa o STI, né? É sistema termicamente isolado. Né? O que é o sistema termicamente isolado? Um forno elétrico, visa isso, uma garrafa térmica. É um sistema onde você coloca objetos lá dentro com o intuito de que eles se livrem da influência do calor externo, ou para você, com uma caixa de isopor, para você manter a temperatura que está lá dentro fria ou quente, né? Depende, você quer manter uma coisa mais quente que o que está fora, no caso um café, ou quer manter mais frio, uma bebida às vezes, uma outra bebida do que o que está no ambiente externo. Então você cria esse sistema termicamente isolado, né? É o tipo de forração que se usa nos fornos, é o tipo de material que se usa na garrafa térmica. Visa que dificulte, né, impeça o máximo que haja essa troca de calor. Vocês sabem que o calor é uma energia que sempre vai daquilo que está mais quente para aquilo que está mais frio. Então se você coloca algo quente lá, você coloca, por exemplo, uma xícara com a boca grande, né? Tem um volume alto. Então você vai colocando ali, ela tende a esfriar mais rápido, por quê? Porque ela está perdendo calor para um ambiente e uma área maior. Né? Então, para evitar isso, você tem dispositivos como a garrafa térmica que visam impedir essa troca de calor. Então, o sistema termicamente isolado é isso. Quando o sistema está termicamente isolado, a junção de toda a quantidade de calor que há lá dentro é zero. Por que é zero? Imagine que você tem uma água mais fria dentro de uma garrafa que você põe uma água mais quente em contato com ela. Então a água quente tem uma grande quantidade de calor para liberar, que ela está quente, e a água fria tem uma grande quantidade de calor para receber. Há um tempo em que elas vão ficar mornas, né? Vai chegar no equilíbrio ali, que tudo que a mais quente perdeu, a mais fria recebe. Aí esse equilíbrio que tende ao zero, porque como uma está perdendo, né, seria o negativo, a outra está ganhando, seria o positivo, tende sempre, quando você juntar a quantidade de calor de uma com a quantidade de calor da outra, dá zero, certo? Não é zero porque acaba o calor, se isola tudo, é zero porque chega num ponto de equilíbrio, onde as quantidades de calor que um está perdendo, porque sempre um vai perder, né, e o outro vai ganhar, se anula, ok? Então aí a gente tinha o primeiro problema, dentro dessa situação, que era, uma xícara tem 50 gramas, né, e está a 34 graus, chega lá no ambiente, coloca-se nela 250 gramas de água a 100 graus, né, a água viva a gente colocou lá. Verifica-se que no equilíbrio térmico a temperatura é 94. Então, ó, a água estava mais quente, né? Quando entrou em contato com a xícara mais fria, deu uma esfriada, né? Caiu de 100 para 94 e a xícara, por sua vez, esquentou. Você coloca bebida quente dentro de uma xícara, de um copo, né? Tanto que é isso que faz, às vezes, por exemplo, você compra, pega aqueles copos que são para guardar determinados temperos ou extratos e com o uso contínuo daquilo para café, bebidas quentes. Ele tende com o tempo a rachar porque ele fica tendo esse choque térmico direto. Ele não é preparado na indústria para ter aquela alteração de temperatura muito rápida, muito abrupta, então ele pode com o tempo não suportar isso, que ele vai se dilatando, voltando, contraindo, né, nesse movimento e quebra. Ou quando você coloca algo frio sobre uma pedra, por exemplo, que está fria, e joga algo quente lá, tende a ter a quebra, a rachar por conta da dilatação que é provocada de forma muito abrupta. Né? Então por isso que o ideal é se usar isolantes, madeira, algo que você evita o contato direto do que está quente com o outro corpo que está muito frio. Admitindo que só haja troca de calor entre a xícara e a água, determina o calor específico do material da xícara, porque o calor específico da água foi dado que é 1. Então, você sabe que existem duas formas para tratar de quantidade de calor, que é essa aqui, que envolve o calor específico, e é essa aqui que envolve o calor latente, certo? Lembre-se, isso aqui é latente e isso aqui é específico. Na enorme maioria dos casos se usa o calor específico, porque quase sempre você provoca mudança na temperatura, faz o corpo esquentar mais, faz ele esfriar, até alteração da temperatura, mas você não muda o estado dele. E só se usa o calor latente quando muda de estado. Uma coisa está sólida, derrete, uma que está líquida, evapora, e vice-versa. O movimento contrário também, você consegue congelar algo que está líquido, né? Condensar o que está na forma de gás, etc. Okay? Então a gente vai usar isso aqui para a quantidade de calor da xícara, certo? Quantidade de calor da xícara, mais a quantidade de calor da água, e essas quantidades, pelo princípio do sistema termicamente isolado, que ele disse, admitindo que só há troca de calor entre eles. Então, isso aqui é a primeira questão, né?
pelo princípio vai ser 0. Aí no caso da xícara a gente tem o quê? A massa da xícara é 50 gramas, então 50, certo? O calor específico do material da xícara é o que não tem, é o que a pergunta quer. A variação de temperatura foi quanto? A xícara estava em 34 e foi para 94. Então 94 menos 34, certo? E a água? A água foi 250 gramas, certo? Ela estava com 100 e foi para 94, né? Então a água foi negativa. É importante você ter cuidado com questão de sinal aqui, porque um sinal na conta erra tudo, né? E a final é 94. No caso da xícara, ela esquentou, porque ela estava fria e pegou água quente, então recebeu calor. E a água que estava quente perdeu calor para a xícara, então ela fica negativa aqui, porque ela estava com 100 e terminou com 94, então ela caiu, né? Por isso que é sempre o 94 primeiro, que é o final. Sim, e o coeficiente da água, esqueci de colocar aqui na ordem. Vou colocar lá que é multiplicação, mas para ficar na ordem, o coeficiente da água é 1, né? O C, coeficiente específico. Isso aqui vai dar 0. Pronto. Fazendo esse cálculo, a gente vai ter o calor específico, ok? Então vamos lá, vai ser aqui 50C e aqui 9 menos 3, 6, né? Esse aqui dá 60, pode tirar o parênteses já se quiser. Coloquei aqui. 94 menos 34, 60, ok? Aí aqui 250 e esse vai dar negativo 6, né? Por que é bom deixar o parênteses? Porque a conta é uma conta de multiplicação e o número aqui deu negativo. Se você colocar assim, pode a tentação fazer você pensar que está diminuindo. Não é diminuir, é multiplicar, né? Então não é errado não colocar o parênteses, mas é aconselhado para separar e lembrar que a conta é de vezes, não de menos. Igual a 0. Ok? Aí, descontou ali. Então aqui a gente vai ter 5 vezes 6, daqui, 30, né? Bota os dois zeros, então 3.000C, aqui ó, 50 vezes 60. 5 vezes 6, 30, bota os dois zeros. E aqui a gente tem 6 de 250, que vai dar 4, são 1.000, né? 250, 250 por 6, então 1.500. Igual a... deixa o C aqui, passa, vou passar o número para lá. Então vai ser 1.500, que passa positivo, dividido por 3.000. Cancela os zeros. Aí você tem 15 dividido por 30. Pode usar aquele método tradicional, ou se quiser pode ir simplificando. Você podia aqui, por exemplo, dividir por 3. 15 por 3 dá 5 e 30 por 3 dá 10. É isso? Aí aqui pode dividir por 5 de novo. 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2. Ou dividir direto. De todo jeito você vai chegar ou nesse cálculo aqui. Né? O coeficiente desse material dessa xícara é 0,5. O que é que houve? Foi uma mistura de 80 gramas de água que estava com 20 graus, foi misturado com 40 gramas de água a 80 graus. Então você pegou uma água mais fria, misturou com água mais quente, né? Aquela questão, vai dar uma morna, mas qual vai ser essa temperatura? Então a questão é essa. Qual é a temperatura final dessa mistura aí? Como só envolve água, o coeficiente é o 1, né? Que é o coeficiente da água. Então a gente tem o mesmo princípio. Primeiro, MC delta T para a primeira água, MC delta T para a segunda água, e isso dá 0, ok? Então a primeira água a gente tinha 80 gramas, isso, 80 gramas, o coeficiente da água 1, aí a variação de temperatura final que não sabemos, e essa água aí estava no início a 20, certo? Então TF menos isso, final que não sabe e estava com 20. A outra água tinha 40 gramas, coeficiente 1, temperatura final não sabemos e ela estava no início com 80. Certo? Então aqui você tem mais água e mais fria, menos água, né? Metade do tanto de água, só que mais quente. Então no final isso vai dar o quê? Então o objetivo é sempre, quando se monta uma conta, que ela só tenha uma variável. Se ela tem mais de uma coisa para descobrir, né? Não é o caso aqui, só tem temperatura final, é porque você precisa de alguma outra conta. Então aqui é só ir simplificando. Então você tem aqui 80, aí você tem 80 TF, que é 80 vezes esse, menos 80 vezes o 20. Né? Esse 20 aqui. Aí aqui você tem 40 TF, que é 40 com esse aqui, menos 40 vezes...
Aí uma coisa que você pode ó, junta os que tem T, junta os que tem T, então você tem ó, 80 com 40, 120 TF, certo? E outra coisa que você pode fazer se quiser facilitar o cálculo, preste atenção que existe 80 nessa conta aqui e nessa aqui, ó. Você pode fazer aquilo que se chama tirar em evidência, certo? Você tira o 80, aí vai ficar o que aqui? 20, que é o que sobrou desse aqui, ó, se você tirar 80 fica 20, e 40 desse aqui, ó. Ok? Se você tirar 80 fica 40. Aí por que isso? Porque você, em vez de estar fazendo essa multiplicação, depois essa multiplicação, depois pensando no que se junta, se tira aquela coisa toda, você tira o N na evidência aqui, vai ficar uma multiplicação, só que você junta os dois daqui, uma soma que é mais simples, e depois multiplica. Isso é uma opção, certo? Quem preferir seguir o tradicional de fazer essa daqui, depois juntar, também não tem problema nenhum, não. É só mais uma opção. Então você vai ter 120 TF, e aqui você vai ter o quê? 80 vezes 60. Certo? Isso quer dizer que TF vai ser o resultado disso aqui, 80 vezes 60, passa para lá positivo, dividido por 120. Aí é aquele sistema que eu falei ainda há pouco. Você pode cortar os zeros, tá vendo? Em vez de ficar perdendo tempo e multiplicar, quanto é 80 por 60? Você cancela os zeros. Aí aqui você pode dividir 6 por 6, então fica só o 8. E 12 por 6 dá 2. Ok? Mas quem preferir fazer 80 vezes 60, pegar o resultado, depois dividir por 120, quer dizer, sempre fica, eu acho que fica mais contas. Então tem certas estratégias, porque o objetivo do cálculo é você tentar ler o problema para armar o problema, que já é uma dificuldade essas contas, com essa armação desse tamanho e esses cálculos. Não é a conta em si que dá trabalho. Às vezes você tem mais dificuldade com essas partes das contas aqui, porque tem que ter essa prática, tem que praticar bastante para ter esse jogo de perceber os números, cortar zero quando pode. Aí você percebeu, ó, 6 é a metade de 12, então você divide 6 por 6, já acaba aqui em cima, e 12 dividido por 6, 2. E 80 dividido por 2, 40. Então a temperatura final que chegou a essa mistura nessas condições é 40 graus. Uma perdeu calor, que estava em 80, esfriou para 40, e aqui estava em 20, esquentou um pouquinho até 40, quando recebeu a outra mais quente. A outra questão era só de teoria, né? Então vocês tinham uma cruzadinha para preencher. Então eu vou dar as respostas e vocês veem lá, encaixa lá na cruzadinha. Então, nome do fenômeno verificado quando colocamos uma tampa em uma panela com água fervendo e verificamos a formação de gotículas. Então isso você teve o vapor subindo, as gotas que fazem a condensação, né? Aquela gotinha que fica em cima da tampa da panela de cuscuz, outras coisas, quando o vapor quente está subindo, entra em choque com aquela tampa que está mais fria e aí condensa. Então é condensação. Possui uma forma definida, independente do recipiente em que esteja, e não pode ser comprimido para ocupar o volume. Então essa forma é a forma sólida, né? O sólido é caracterizado por isso. Como as partículas estão muito agregadas, ele tem uma forma definida e não se deforma pelo recipiente que está. Estado físico da água na temperatura ambiente, líquido, né? A água com a pressão atmosférica normal a 25 graus Celsius está em estado líquido. 4. Nome da fase que não possui nem forma nem volume definidos e ocupa todo o volume disponível no recipiente que estiver contido. Então é a fase gasosa, né? Okay? Então o gás ele se expande e ocupa todo o recipiente onde ele estiver contido. É o princípio do botijão de gás, né? Você solta o gás ali dentro, ele está ocupando aquilo ali e vai encontrando a saída pela válvula, por isso que ele é consumido. Não precisa estar virando o gás para consumir até o restinho, porque ele vai embora todinho pela válvula, que é a saída que ele tem no momento. O processo através do qual a bolinha de naftalina guardada em uma gaveta diminui de tamanho e passa o tempo é o processo de sublimação. É o exemplo mais clássico. Elas passam do estado sólido direto para o gás sem que você perceba, né? Não há derretimento. Então é direto do sólido para o gasoso, sublimação. O nome do processo físico verificado quando o gelo derrete, tornando-se água, é a fusão. Qualquer coisa em estado sólido virando líquido, funde. É a fundição. Por isso que tem aquela chamada metalurgia. Ela pega o ferro em estado sólido, a alta temperatura derrete ele, né, para moldar e fazer os utensílios que quer. Então a fusão, daí que vem o termo fundição. Nome dado no processo inverso da fusão, então fundir, né, derreter, sólido para líquido, solidificar, que é o inverso, tornar líquido, sólido. Refere-se à passagem do estado líquido para o gasoso, então nesse caso é ebulição, certo?
o líquido vira gasoso. Ou deixa eu ver aqui, pode ser vaporização. Pelo tamanho da palavra, pelo tamanho da palavra na 8 é vaporização. Tem vaporização, ocorre na forma de ebulição, que é a quando se dá mais rápido, né? Ok, aí, boa semana a todos. Espero que com essa novidade das aulas online que vocês vão passar a ter, melhore ainda mais, né, o interesse e a participação de vocês nas atividades, né? Paz e bênção a todos, até a próxima semana.